Para começar esse vídeo aqui sem enrolações, eu vou te falar a real de uma vez por todas, que é o seguinte: eu adoro fazer animações. Para mim, animar é a parte mais legal de tudo. Só que uma das coisas que faz com que as animações fiquem incríveis é você aplicar corretamente os princípios da animação, que tem um nome que não é muito convidativo, mas é uma coisa muito importante. Nesse tutorial a gente vai animar esse cubo através do gráfico de velocidade para deixar tudo mais dinâmico. Mas além disso, eu também vou te mostrar como usar essa mesma animação só trocando o objeto. Então você pode pegar essa mesma animação e colocar qualquer outro objeto. O princípio é o mesmo. Então já dá logo o seu gostei nesse vídeo aqui, porque esse vídeo vai ser top. Bom, pelo menos na minha cabeça eu imaginei que ia ser top. Será? Vamos nessa! Mas antes, uma coisa que eu tenho que dizer pra você, uma pequena observação que talvez você não goste, mas é necessário. A primeira coisa que você tem que ter aqui é o Cinema 4D aberto e mais nada além disso. Eu tô usando a versão S22, mas pro que eu vou mostrar aqui, eu acho que funciona em várias versões anteriores. Você acha? Você não tem certeza? Não tenho totalmente certeza, mas vai por mim, tá? A maioria das versões anteriores funciona numa boa. O que eu vou fazer aqui a princípio é só diminuir. A princípio é ótimo, né? A princípio é diminuir a duração da minha timeline, que está em 3 segundos. Eu vou clicar aqui embaixo e colocar 2. Mas a minha timeline não aparece em segundos, tá aparecendo outra coisa aqui. Então o que você faz? Lá em cima você vai em Edit você vai em Preferences. Em Preferences, se abrir hoje essa tela, você tem aqui do lado a opção de Units. Em Units você tem uma opçãozinha aqui, ó, que é isso aqui, ó, Animation, quase me perdi, você viu, né? Animation Unit, onde o meu está em Seconds. O padrão é Frame, se eu não me engano. Não estou certo sobre isso. Acho que algumas versões são frames do Cinema 4D e outras versões são seconds. No caso, deixa em seconds, que é top. Beleza, é só você fechar e colocar 2 segundos aqui, porque a gente não precisa de mais do que 2 segundos para essa animação. Primeira coisa que é muito importante também aqui é que, se você não tem nenhuma noção do Cinema 4D, eu não vou abordar os assuntos mais básicos. Mas por quê? Você é idiota? Não, eu acho que não sou, mas é porque o tutorial não é pra isso. Então, se você não sabe nada sobre o Cinema 4D e quer começar nele aqui, você precisa ter pelo menos uma noção, clicando aqui do lado direito no card. Aí você assiste o tutorial de como começar no Cinema 4D, depois você volta para esse aqui. Isso só se você quiser. Se você também não quiser, relaxa, vamos em frente. Eu preciso criar um objeto. Pode ser uma bolinha, um cilindro, um triângulo, tanto faz. Mas eu acho que um cubo vai corresponder às nossas expectativas. Então aqui na parte de cima, clica no cubo azul. Eu já tenho um cubo na tela. Sempre que eu crio algum objeto, eu faço modificações nele, né? Largura, altura e assim por diante. Aqui não vou fazer nada. Outra coisa, quando a gente faz animações, você pode fazer animações direto aqui no seu objeto, né? Direto nesse cubo. Mas eu acho que para a gente ter um pouco mais de controle, é mais fácil a gente criar um controlador que vai controlar o cubo. Ai meu Deus, que loucura! Então pode ser um pouco de loucura, mas vamos nessa que você vai entender. Na parte de cima, clique e segura no cubo azul e você vai clicar nessa opção de Null. Esse Null, ele não é nada, absolutamente nada. Ele é só uma coisa que vai te ajudar a fazer alguma coisa. Nesse caso, a gente vai usar o nulo para nos ajudar a fazer essa animação. Então, muito bem, vamos nessa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é mudar o nulo de local. Então, visualizando pelas 4 telas, aqui eu tenho a visualização de front e deixando o nulo selecionado, é só clicar sobre ele. Na parte superior, a gente tem aqui a opção de movimentação. E aí eu vou clicar nessa seta verde aqui, ó, e vou descer até essa linha vermelha ficar alinhada nessa linha preta. Essa linha preta é a base do nosso cubo. Então, mais ou menos aqui, ó. Feito isso, eu acabei de colocar o nulo mais ou menos ali na parte de baixo. Isso vai me ajudar na hora que eu for amassar o cubo lindamente, fazendo aquele brom, como se fosse uma molinha, tá? Então, para isso que eu tô colocando ele na parte de baixo. Outra coisa, para ficar assim um pouco mais fácil de enxergar o nulo, eu vou deixar o nulo selecionado e do lado direito no painel de Attributes, a gente vai na aba de Object. Em Object, eu vou mudar a opção de Shape. O padrão é Dot. Dot é um ponto. Ponto é horrível, não dá nem para ver o que aqui tem na tela. Então, no lugar de dot, eu vou colocar a opção de circle. E olhando aqui, você percebe, ó, que a gente já tem esse círculo aqui na parte de baixo. Então, esse é o nulo, certo? Ele não é renderizável, ele não aparece na renderização final, é só um auxiliar. Vamos dizer que o nulo é um estagiário. Estagiário não pago, mais ou menos isso, tá? Então, aqui, ó, deixando ele selecionado, do lado direito no painel de Objects, eu vou mudar o Radius. Vou colocar uns 50, ó. Então, beleza, fica mais fácil da gente conseguir enxergar que essa argolinha
bolinha é o nosso nulo. Outra coisa, eu preciso associar o meu cubo no nulo. Então aqui no painel de Objects, eu vou arrastar o cubo em cima do nulo. Feito isso, talvez você pergunte, professor, mas para que serve isso, cara? Muito simples, ó. Deixando o nulo selecionado, se eu mover o nulo, se eu rotacionar o nulo, ou se eu até aumentar e diminuir de tamanho, ele vai interferir no cubo. Então, quando eu faço essas modificações, eu estou alterando o nulo. Mas como o cubo está dentro do nulo, ele também é alterado por consequência. Então vamos nessa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é animar esse cubinho pulando. Para isso, não se esqueça, não deixa o cubo selecionado, tá? Ou você clica direto no nulo aqui em cima, ou clica nesse círculo para selecionar o nulo. A gente vai animar o nulo. Pelo amor de Deus, eu sei que você vai dizer, pô, professor, já falou isso antes, cara, vai ficar repetindo isso aqui toda hora. Então eu sei que eu tô repetindo, mas é muito importante, tá? Não se esqueça, é o nulo que a gente vai mexer. Muito bem, vou fazer o seguinte. Aqui eu vou mexer na minha agulha, na timeline. Eu vou deixar aqui a agulha no tempo 10 frames. Eu sei que eu estou trabalhando em segundos, mas nesse caso a gente vai por frames, beleza? Então, ó, deixa aqui no tempo 10 frames, que são 10 quadros do meu vídeo. E aí eu vou deixar o nulo selecionado e aqui embaixo, ó, no painel de Attributes, aba de coordenadas, eu vou clicar aqui na opção de PY, tá? Bem nessa bolinha, ó. Quando eu faço isso, eu estou memorizando a posição desse nulo que está com esse valor. Mas nesse caso, eu vou mudar esse valor para 0 e aí eu vou clicar nessa bolinha de novo. Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo com que o cinema 4D lembre que no tempo 10 frames, a posição do nulo vai ser aqui em 0. Beleza, eu vou mover a agulha aqui do tempo 10, vamos avançar para o tempo 25. No tempo 25, eu vou vir e criar outro keyframe aqui da posição em Y e arrastando esse é ótimo, né? Esta agulha aqui para o tempo 40 frames, bem aqui, ó, eu vou criar mais um keyframe. Dá para você ir criando keyframes e já modificando, mas eu geralmente prefiro criar os keyframes todos zerados, com a mesma posição, com o mesmo valor e depois eu só altero. Então para isso, ó, agora eu vou voltar a agulha no tempo 25 em cima desse frame que a gente tem aqui e vou mudar a posição em Y. Você pode mudar direto na tela com a ferramenta de movimentação, ó, subindo ele aqui nessa seta, ou você pode vir também deixando o nulo selecionado, painel de Attributes, aba de coordenadas, você só aumenta o valor aqui, ó, do Y. Acho que pode ser uns 250 mais ou menos, ó. Feito isso, não mova a sua agulha, tá? Uma vez que a gente criou o keyframe, aí a gente veio e mudou o valor, eu tenho que clicar na bolinha para confirmar essa alteração. Então agora a gente tem isso, ó. Tá? Então som bem ruim, eu sei que você vai dizer, nossa, meu Deus do céu, eu tô aqui há tantos minutos da minha vida para assistir essa porcaria. Não, calma, tá? Que a gente tem que fazer a coisa mais básica, depois a gente faz pequenas variações. Mas só para você entender, esses dois keyframes memorizam os momentos em que o nulo está aqui embaixo. E esse keyframe aqui memoriza o momento onde o nulo subiu. Então a gente tem a sensação de que ele está embaixo, sobe, depois ele desce de novo. Agora, o que faz a diferença nas animações, com certeza, é o gráfico de velocidade, para a gente controlar coisas. E dentre essas coisas a gente pode controlar o tempo com que as coisas acontecem. Se é mais rápido no começo, se é mais devagar, né? Ou se é mais devagar ou mais rápido no final. Então nesse caso muito simples, na parte superior você clica em Window. Em Window você vai vir na opção de Timeline. Cuidado, não é Timeline da OpenShade, é Timeline F-Curve. Esse F-Curve, deixa eu só jogar o cubo um pouquinho para o lado aqui, ó. Agora sim. Esse F-Curve, o que ele faz? Ele basicamente é um gráfico onde a gente consegue enxergar a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então aqui do lado eu tenho um nulo. Clicando no nulo, se você clicar aqui no botão de mais, eu tenho quais as propriedades do nulo que tem keyframes. No caso a gente só animou a posição em Y, né? Que é se ele sobe ou se desce. Então a posição em Y é a única coisa que a gente tem. Clicando em cima de Position Y, a gente consegue visualizar aqui, ó, essas linhas que parece não fazer muito sentido. Então o que você faz? Deixa o cursor aqui em cima, em qualquer local desse lado direito dessa tela e pressiona a tecla H. Quando você pressiona H, ó, ele preenche a sua tela já com essa linha. Então agora fica um pouco mais fácil da gente entender. Então vamos lá, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse quadradinho, e aí eu vou clicar em qualquer uma dessas pontas, da esquerda ou da direita, tanto faz. Quando você clicar e arrastar, segura a tecla Ctrl, e aí essa linha fica extremamente alinhada, ó. Então alinhei. O que acontece? Aqui, só para você entender esse gráfico de velocidade que é bem maluco, talvez eu faça um vídeo específico só para você entender isso, mas vamos lá. Aqui embaixo, né, eu tenho aqui os valores
ou seja, o valor 0, e esse valor 0 vai subir até 250. Então, na vertical, eu tenho os valores dessa propriedade. Então, não sei se você lembra, mas no tempo inicial o valor era 0, certo? Então, 0 aqui no começo, ó, 0 no final. Lá em cima, 250. Então, a gente sabe que na vertical nós temos os valores. Na horizontal, nós vamos ter aqui os keyframes de acordo com a posição que ele está. Então, por exemplo, no tempo 0, eu tenho 0 da posição Y. No tempo aqui, ó, 0,83, quase 1 segundo, eu tenho essa posição aqui em 250. E aqui nesse outro tempo aqui embaixo, perto do tempo 1,33, eu tenho aqui de novo no valor de 0, certo? Então, na vertical, eu vou ter aqui todos os valores e na horizontal eu vou ter o tempo na timeline. Quando eu faço isso, ó, essa modificação na linha e eu dou um play, olha só. Você percebe que ele fica um pouco mais de tempo no ar? Sim, percebi. Então, por quê? Porque essa linha aqui, ó, quanto mais reta essa linha fica na horizontal, mais tempo alguma coisa permanece naquele lugar. Quanto mais eu alinho uma linha e deixo ela mais reta, mais rápido acontece. Só para você entender isso aqui, eu vou clicar nesse quadradinho, ó, e clicando nesse triangulinho, eu vou subir aqui, jogando tudo para a esquerda e um pouquinho para cima. Vou fazer a mesma coisa no final, ó, joga tudo para a direita e joga um pouquinho para cima. Então, o que a gente percebe? Tem um arco, né, uma barriga gigantesca aqui, ó. Isso quer dizer que, como essa propriedade vai fazer com que o quadradinho suba, ele vai subir muito rápido, porque essa linha está quase totalmente reta. Quando essa linha começar a ficar mais na horizontal aqui, nesse eixo, né, é porque ele vai permanecer mais tempo perto desse valor aqui em cima, que é o valor de 250, que é quando ele está em cima. Então a ideia aqui é, ele sobe rápido, fica um pouco no ar e desce rápido de novo. Vamos ver isso na prática, clicando aqui, pressionando um play, ó. Tuf! Olha só que legal. Então ele tem mais vida, percebe? Ele sai com tudo ou segurou e cai com tudo de novo. Então isso é o que a gente faz com o gráfico de velocidade. A gente muda ali a posição do objeto. Isso pode ser só um detalhe, tá? Para qualquer propriedade, o gráfico de velocidade. Não é só para posição. É que na posição a gente está fazendo aqui aos pouquinhos, mas pode ser para qualquer outra, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Porque antes eu tenho que fazer uma pequena propaganda para você, que é o seguinte: eu já fiz um outro tutorial aqui explicando como animar no Cinema 4D, mas um outro tipo de animação um pouco mais simples do que essa. Então eu te aconselho que você assista ele, tá? É só você clicar do lado direito aí no card, o tutorial de como animar no Cinema 4D. Lá tem duas maneiras que eu animo e é muito legal. Uma delas é o turntable e outra é seguindo um path. Nossa, mas que loucura! Eu sei, esses nomes não são nomes muito atrativos, não é? Mas clica lá e assiste que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Vamos continuar. Eu vou fechar essa tela e agora a gente vai animar esse cubo na escala, né? Ou seja, ele amassando e esticando de acordo com o que a gente está fazendo. Então, mais uma vez, deixa o nulo selecionado. Não é o cubo. Cubo a gente não vai mexer, a gente vai mexer no nulo. Deixei o nulo selecionado. Aqui eu vou criar uma série de keyframes. Muita atenção. Eu vou deixar a agulha no tempo 0. E com o nulo selecionado, painel de Attributes, eu vou clicar aqui, ó, em cada uma dessas bolinhas de escala. Então eu estou criando keyframes de escala do tempo 0. Eu vou avançar aqui, ó, para o tempo 5 frames e vou criar outros keyframes de escala, é só clicar em cima, tá? Então estou movendo a agulha e clicando aqui nessas bolinhas, ó. Vou vir agora no tempo 10 frames e vou criar keyframes de escala de novo. Vou para o tempo 25, de novo escala, tempo 40, de novo escala, vou avançar aqui, ó, mais 5 quadros até o tempo 45, cria keyframe de escala de novo e por último, prometo para você que é a última vez, a gente vai no tempo 50 e vamos criar keyframes de novo. Então a ideia aqui, só para você entender, tempo 10, 25 e 40, o cubo vai estar embaixo, depois ele sobe, depois ele desce. Então esses keyframes são para controlar a posição dele, né, de acordo com cima e baixo. Aí eu criei keyframes de escala, nesse tempo, nesse... Opa, peraí, esse e esse. Qual que é a ideia? No tempo inicial, ele vai estar normal, e nesse tempo aqui também, e no tempo final também. Aqui, ó, nesse momento aqui, ele vai amassar, né, como se ele estivesse pegando força embaixo, e também vai amassar aqui, porque é quando ele cai de volta. E por último, aqui vai ser o momento onde ele estica e onde ele estica.
Falando assim, talvez seja uma coisa que você pense, basta, professor, que loucura, cara. Realmente é meio loucura, mas vamos ver isso na prática. Então vamos lá. Vou deixar aqui a agulha, o tempo 0, tá tudo certo. Vou para o tempo 5 frames. No tempo 5 frames, não esqueça, deixo o nulo selecionado e eu vou mudar os valores aqui, ó, dessas escalas. Então, na sequência, eu vou colocar o valor de 1,5, depois 0,5 e depois 1,5. Então o que eu fiz? Eu estiquei ele no eixo Z e no eixo X e amassei no eixo Y. Não esqueça que eu tenho que clicar de novo nas bolinhas para memorizar isso. Então, do 0 até o 5, ó, ele amassa. No tempo 10 frames, a gente vai fazer o inverso. Então eu vou pegar aqui, ó, na escala em X e vou colocar 0,5, na escala Y 1,5 e na escala Z 0,5. Então eu estou amassando o X e Z e esticando em Y. Não esquece de clicar aqui nas bolinhas. Olha só. Amassa, estica, ui, chegou lá em cima, volta à escala normal. E de novo, tempo 40, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar 0,5, vou colocar 1,5 e depois 0,5, tá? Então cria as bolinhas de novo. Então vamos lá, ó. Tá normal, amassa, estica, sobe, estica de novo. Aqui, ó, no tempo 45, que é o último que tá faltando, eu vou colocar aqui o valor, ó. 1,5, depois 0,5, depois 1,5. Então ele amassa de novo. Então não se esqueça, esse keyframe, esse e esse de escala tem a mesma coisa. 1. São os valores padrões. Esse aqui e esse aqui tem os mesmos valores. E por último, esse aqui e esse aqui também. Quando a gente assiste, olha só que legal. Tá vendo que bonito, ó? Ele tem mais vida, né, ó? Ele tá ali, amassa, pega uma força, pula, estica de novo, cai e recebe aquele impacto. Então aqui a gente está usando alguns princípios de animação, como o princípio de timing, que é o tempo que você controla, tem o amassar e esticar também, e tem um pouquinho de um tipo de animação, tem um nome específico para isso, antecipação, né? Que é quando você faz força para depois fazer animação. Então a gente tem pelo menos uns 3 princípios de animação que a gente está usando aqui. Vamos complicar um pouco mais. Do jeito que tá legal, mas a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui, indo lá no gráfico de velocidade. Ai meu Deus, o gráfico de velocidade é tão difícil. Não é difícil não põe isso na cabeça. Se você colocar na cabeça que é difícil, aí não sai nada. Então vamos lá em cima, eu vou em Window, e de novo a gente vai vir aqui em Timeline F-Curve. Feito isso, deixa eu colocar um pouco mais pro lado aqui. E aqui, ó, eu tenho Position, mas nesse caso não é Position que a gente vai em Escala. Quando eu clico em Escala e eu venho do lado direito e eu pressiono H, eu tenho 3 escalas, escala em X, em Y e Z. E mexer em cada uma individualmente, meu Deus, vai ser horrível. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os 3 de uma vez, ó. Clica aqui embaixo, segura e arrasta, ó, seleciona as 3 escalas. Tem muitas linhas, mas o mais importante não são as linhas exatamente, sim os quadradinhos. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse primeiro, só que nesse primeiro eu não vou só clicar em cima, porque se eu só clicar, pode ser que eu selecione X ou Y ou Z. Eu quero selecionar os 3. Para selecionar os 3, você clica numa área vazia, segura e arrasta, ó, faz um box, não uma caixinha, o que ficar dentro desta caixinha estará selecionado. Então clica, segura e arrasta, ó, peguei esse primeiro. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa nesse último, ó. Segura Shift, clica, segura e arrasta, ó, e seleciona. Então eu peguei o primeiro e o último. Agora eu vou clicar nesse aqui ou nesse aqui, tanto faz. Clica, segura e arrasta, ó, segurando Ctrl e puxa. Qual a ideia aqui, ó? É que ele vai demorar um pouco para começar a fazer o quê? A amassar. Então ele amassa devagar, mas depois amassa com tudo. Aqui no meio, mesma coisa, ó, seleciona o do meio, clica do lado de fora, segura Ctrl, ó, e deixa essa curva aqui um pouco mais com essa barriga. Isso vai fazer com que ele permaneça mais tempo naquela forma original, no quadrado original, sem amassar e sem esticar. Outra coisa, eu vou selecionar agora esse e esse. Então aqui, ó, eu posso clicar e arrastar, selecionando os 2 desse lado. Segura Shift, seleciona os 2 desse lado aqui. Feito isso, eu vou clicar em qualquer um desses triangulinhos, ó, e vou segurar Ctrl e empurrar para dentro. Por último, a gente vai selecionar esse e esse, ó. Os 2 de um lado, segura Shift, os 2 do outro, clica do lado de fora de qualquer triângulo, segura o Ctrl, ó, e deixa um pouquinho mais barriguinha. Olha a diferença que acontece, ó. Tá vendo que legal? Ele é mais brusco ao amassar e conforme ele vai e estica e volta ao formato original, ele se mantém um pouco mais quadradinho em cima, depois cai e recebe o impacto.
Aqui, eu vou ser muito sincero com você, eu sei que essa parada de gráfico de velocidade aqui é de outro mundo, dá um pouquinho de medo quando a gente mexe a primeira vez, não sei se você já teve contato com isso aqui, mas a ideia é treino. Faz mais testes com opções mais básicas, como posição, igual a gente fez, e depois vai estudando aos pouquinhos. Se você quiser, não precisa mexer com a escala logo nas 3 escalas, né? X, Y e Z, porque aqui eu já avancei um pouquinho mais, né? Mas vai fazendo testes com propriedades isoladas. Isso vai fazer com que você entenda esta funcionalidade maravilhosa do gráfico de velocidade que veio para salvar as nossas vidas e deixar as animações muito mais da hora. Por último, eu acho que seria legal a gente fazer uma rotação, né? Imagina ele pulando e durante o pulo ele dá uns giros ali bem malucos. Então vamos nessa. Aqui, ó. Eu vou deixar o nulo selecionado até. Nesse momento você deve saber que é o nulo que estamos animando. Eu vou deixar a agulha no tempo 5 frames. Em 5 frames aqui com o nulo selecionado, painel de attributes, eu tenho aqui esse RH. RH não é aquele setor que te demite, né? Quando você precisa, quando alguém te demite do emprego, vai passar no RH. Não, aqui é rotação mesmo, ó. O quanto ele gira em volta dele mesmo no eixo Y. Então aqui no caso eu só vou clicar na bolinha do RH. Só lembrando, hein? Tempo 5 frames, clica na bolinha e deixa o valor de 0. Agora eu vou arrastar aqui a minha agulha até o tempo 45 e vou mudar o valor de RH para 360. Clica na bolinha, olha só que legal. Pulou, ui, aí foi, ó. Dá aqueles giros. Ah, é um quadradinho muito feliz, não é verdade? Última coisa que eu vou fazer aqui é só mudar o gráfico de velocidade. Não, gráfico de velocidade de novo não. Calma, é coisa básica. Tá, ó, Timeline F-Curve. Do lado esquerdo a gente vai clicar em Rotation. Do lado direito você pressiona H para visualizar tudo. Seleciona o da esquerda, segura Shift, seleciona o da direita. Clique em qualquer um dos triângulos, segurando o Ctrl, ó, e deixa um pouquinho mais acentuado o meio aqui. Com isso, ó, ele vai demorar um pouco mais para pegar velocidade e vai girar mais rápido ali no meio do caminho. Olha só que lindo, fala a verdade, daquela animação horrível que estava dele pulando no início, agora o negócio já ficou muito mais da hora. Eu sei que neste momento aqui tem muita coisa que talvez você tenha que assimilar ainda. Eu sei, a parte de animações ela é bem complicadinha no início, mas a última coisa que eu quero mostrar não é nada. Chega de gráfico de velocidade, chega de animações, por favor. Só vou mostrar uma coisa legal que dá pra gente fazer, que é alterar esse objeto. Por quê? Porque como a gente animou o nulo, a gente pode substituir o cubo por outro objeto. Oh meu Deus, professor, é sério, que maravilha! É maravilhoso. Então lá em cima eu vou clicar em File e vou vir em Open Project. Em Open Project, você pode abrir qualquer outro arquivo do Cinema 4D. Nesse caso eu vou trazer esse aqui, ó, que é o Toad, que é uma modelagem que eu já fiz em outro tutorial aí. Então se você der uma busca aí no canal, você consegue achar, né, como modelar o Toad. Nele a gente faz a modelagem e também a aplicação aqui dos materiais, que é bem bonitinho. Então nesse caso, ó, eu vou selecionar, pressionar Ctrl C, na parte superior eu posso clicar em Window, lá embaixo eu tenho o primeiro arquivo que eu abri, que nesse caso é esse Untitled One, e nele eu tenho aqui o meu cubo. Feito isso, eu vou pressionar Ctrl V, então copiei, né, esse Toad lá do outro arquivo do Cinema 4D e colei nesse aqui. O que eu vou fazer? Ó, eu vou arrastar esse Toad, que está com esse nome horrível de Capsule, mas arrasta ele para dentro do nulo. Aqui eu vou esconder o cubo, não preciso mais visualizá-lo, e olhando aqui de frente, ó, eu só vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse capsule, né, que é o nosso Toad, movê-lo aqui usando as opções de movimentação para a base ali do nulo, tá vendo? Ó, se você for ver, o nosso nulo é isso aqui, esse pontinho central. Então eu vou pegar e mover, ó, deixando bem no meinho e deixando ele aqui com o queixinho na base do nosso nulo. Então quando eu faço isso, ó, se você der um play, ui, maravilha, olha só que louco. Então você faz uma única animação, você pode usar isso para qualquer tipo de outro objeto. Nesse caso, eu usei no Toad, mas pode ser para qualquer outro tipo de modelagem, beleza? Essa é a maneira que você tem aí para fazer uma animação ali bem estilosa dentro do Cinema 4D. Última coisa, uma coisa muito legal dentro do Cinema 4D, assim como de outros programas 3D, eu tô falando muito rápido, respira. Beleza, eu controlei a ansiedade. Uma coisa muito importante é a iluminação. Eu já fiz vários tipos de iluminação de muitos outros projetos. Esse aqui eu não vou iluminar, porque só até aqui a gente já gastou muito tempo da nossa vida e eu já fiz outro tutorial de como iluminar no Cinema 4D usando o Octane Render. Que é um renderizador que deixa a imagem maravilhosa. Ai, sério, professor, mas como é que eu assisto? Muito simples. Clica do lado direito no card e aí você pode assistir nossa, que palavra difícil, este tutorial e aplicar tudo isso dentro desse projeto ou qualquer outro projeto do Cinema 4D.
Olha só, eu sei que você não quer parar os seus conhecimentos só nisso aí, não é? Então vai na descrição do vídeo porque lá tem o link do meu curso online para você dominar o cinema 4D. Nesse curso você vai aprender os assuntos mais importantes do cinema 4D para desenvolver os seus próprios projetos e ainda vamos fazer esse projeto aqui do começo até o final, passando pela criação dos objetos, animações, cores através dos materiais e renderização para finalizar. Você também vai aprender sobre modelagem, geradores, modificadores para alterar os objetos, importação de arquivos do Illustrator, MoGraph e Keyframes para fazer animações, objetos com dinâmica, partículas, tracking, renderização e muitos outros assuntos essenciais. Se você já conhece um pouco do cinema 4D e quer conhecer ainda mais, ou se você também não conhece nada, está totalmente perdido neste mundo, pode ir sem medo nesse curso aí, porque esse curso vai te preparar para desenvolver os seus próprios projetos no cinema 4D e o link dele está embaixo na descrição do vídeo. Você já sabe, não sabe? Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, não seja insincero. Insincero? Existe essa palavra? É muito fácil, é só você clicar aqui do lado para assistir mais alguns tutoriais. Obrigado para você que assistiu esse vídeo observador. Até esse momento aqui, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!